E a conquista de um autódromo para Foz do Iguaçu parece estar mais próxima. Foz do Iguaçu pode finalmente ganhar um autódromo. Com a possível venda do Autódromo de Curitiba para se tornar um condomínio, Foz iria se candidatar para ser o novo polo do automobilismo do estado. O projeto seria construído às margens do lago de Itaipu e teria capacidade para 20 mil pessoas. E contaria também com arenas para shows, kartódromos e pista de motocross. A construção ficaria em 100 milhões de dólares e as obras seriam bancadas por investidores. O MEC divulgou nesta quarta-feira os gabaritos oficiais das provas do Enem realizadas no último fim de semana. As questões, de acordo com as cores de cada caderno, podem ser consultadas através do site enem.inep.gov.br. As notas individuais serão lançadas somente na primeira semana de janeiro. Segundo o Ministério da Educação, mais de 5 milhões de participantes realizaram as provas. E você vai assistir agora a uma entrevista exclusiva feita pela nossa repórter Marina Araldi com a escritora Thalita Rebouças. Thalita Rebouças é jornalista e escritora brasileira. Ela escreve livros direcionados ao público adolescente. É a escritora brasileira que mais vende livros nesse segmento no país. Confira a entrevista. Thalita, é a primeira vez que você visita a Foz do Iguaçu? Como escritora é. A primeira vez que eu vim, eu tinha 10 anos e vim como turista. Assim. Como foi a produção do seu último livro da série Fala Sério? Fala Sério Irmã é o 7º da série. O primeiro eu lancei em 2004, então quer dizer, está vindo 10 anos depois do Fala Sério Mãe. E é uma alegria muito grande para mim poder lançar esse livro depois de tantos anos. É um livro que os leitores pediam muito. Então é um livro que foi muito difícil de fazer, porque eu sou filha única. Mas eu contei com a ajuda dos leitores no Facebook, nas redes sociais, então foi bem legal. Você se baseou em histórias de vida para fazer os livros? Qual das histórias tem mais a ver com você? Começou com Fala Sério Mãe e não foi, ao contrário do que muita gente pensa, é o que menos tem a ver comigo. Eu peguei meio que histórias minhas também, algumas, dos meus amigos e de coisas que eu observava. E aí depois veio Fala Sério Professor, que acho que é o que mais tem a ver comigo. Tem muitos professores ali que realmente existiram. Fala Sério Amor também tem alguns caras ali que eu realmente fiquei. Fala Sério Amiga não tem tanta coisa. Fala Sério Pai, o meu pai também não é tão aquilo, tem algumas histórias. Todo livro que meu, não importa se fala sério ou não, tem a ver com mistura realidade com imaginação. Eu acho que esse é o grande barato de escrever. Você usou alguma pesquisa para desenvolver as histórias? Não, para os Fala Sério não, só essa do Fala Sério Irmão, o Fala Sério porque eu não tinha irmão e eu tinha medo de escrever bobagem. Mas algumas histórias eu inventei e outras foram totalmente inspiradas pelos leitores. Thalita, você tem alguma preocupação por saber que está escrevendo para adolescentes e influenciar estes leitores de alguma forma? Eu não penso muito nisso, eu penso que eu tenho uma responsabilidade de formar leitores. E eu tento não falar palavrão nos livros, eu não escrevo coisas, eu não escrevo escatologia, eu não escrevo nada dessas coisas que eu não gostaria que, se eu tivesse filho, que meu filho lesse. Então eu acho que a minha preocupação é fazer histórias com que eles se divirtam e que eles pensem e reflitam e tirem as próprias conclusões deles. Você é jornalista e já trabalhou na TV. Como foi a decisão de se dedicar somente ao mundo das letras? Desde quando você se descobriu escritora? De sempre. Desde pequenininha eu escrevo. Com 25 anos eu lancei meu primeiro livro. Estou comemorando 15 anos de carreira agora. E eu fui para a Globo depois que eu dei uma entrevista na Ana Maria Braga. Aí o Boninho me chamou para fazer o video show. Aí do video show fui para o Esporte Espetacular, e depois do Esporte Espetacular me chamou de novo. A televisão vive me chamando para fazer coisa. E eu adoro, eu gosto de câmera, eu fiz jornalismo e eu sou exibida. Então, assim, é muito mais legal, eu acho, fazer televisão sendo eu mesma. Se eu fosse uma repórter totalmente isenta ali, eu não sei se eu ia curtir tanto. Eu gosto dessa coisa de estar ali porque eu sou a Thalita, que não entende nada de futebol, ou porque eu sou a Thalita, que entende de adolescente, vou fazer matéria com adolescente. Eu gosto de estar na televisão já como a escritora especializada em adolescente, sabe? Quais são os escritores que te influenciaram? Olha, tem vários, mas eu amo o Luiz Fernando Veríssimo, o Fernando Sabino e o João Baldo Ribeiro. São 3 caras que eu amo, que eu sempre amei desde pirralha, acho que eu leio desde 13, 14 anos esses caras. E eu gosto da gaiatice deles, do humor deles, da observação deles do cotidiano. Então, assim, são meus musos inspiradores.
como foi receber a notícia de que seu livro Fala Sério Mãe estava na lista dos mais vendidos da revista Época e do jornal O Globo? Ah, foi o máximo, até porque na época eu não tinha livro infanto-juvenil e lista adulta. Então realmente tinha uma lista infanto-juvenil. E foi muito bacana. O Fala Sério Mãe e o Fala Sério Amor entraram nessa lista. E eu fiquei muito, muito feliz. Imagina, um sonho. Você também foi uma das introdutoras da leitura infanto-juvenil no Brasil. Podemos ver os novos nomes como Kéfera e Christian Figueiredo, que lançaram livros. Como está a literatura infanto-juvenil hoje no Brasil? Eu acho assim, a Kéfera, o Christian, eles são youtubers, né? Eles não são escritores. Eu acho que eles são youtubers que estão lançando livro e isso é legal. Mas eu não considero eles ainda não li o trabalho dos dois, eu mal conheço os dois, mas eu tenho o maior respeito pelo trabalho deles e pela legião de fãs que eles têm. Mas assim, eu posso te falar que o mercado de verdade, de livros juvenis, está crescendo cada vez mais. Prova disso são autores como Paula Pimenta, Babi Diuet, Gustavo Reis, Anne Miller. Tem muita gente, Angélica Lopes, Luli Trigo, escrevendo para esse mercado e muitas editoras apostando em selos juvenis. Então isso é muito importante. Eu acho que uma vez ou outra vai ter um fenômeno que vai vir ou da TV, ou do YouTube, ou de algum lugar que vai lançar um livro, mas é um fenômeno, né? Enfim, eu fiquei conhecida por causa dos meus livros e fui parar na televisão, é o oposto, elas estavam no YouTube e foram lançar livro. Então tem uma diferença aí, que eu acho que é super válida, eu acho que eles vão lançar livros que vão ser lidos e isso é maravilhoso porque eles vão atrair jovens para a leitura. Mas o mercado eu acho que nunca teve tão bom e só está crescendo. Você acha que os jovens têm necessidade de ler algo que fale a língua deles, algo que possam se identificar? Eu acho que sim, né? Eu tô há 15 anos aí escrevendo para eles, mesmo sem estar no YouTube, vendendo bem direitinho, graças a Deus. Então, porque eu escrevo sobre eles, eu faço com que eles se identifiquem. Mas tem outras pessoas que escrevem outros gêneros, né? Eu escrevo sobre cotidiano e tem gente que escreve fantasia e outras coisas e os jovens acabam se identificando também. Então, eu acho que é só eles realmente, eu acho que como a gente tem vontade de se identificar com os livros, né? Como foi a experiência de lançar o livro com a Bruna, com a Babi e com a Paula? Como foi que essa parceria aconteceu? O convite surgiu da Autêntica, que é a editora do livro, e eu adorei a ideia de escrever um conto sobre verão, passado no Rio e no Carnaval. São 3 coisas que eu amo, Rio, Carnaval e verão. Então, e agora os contos não interagem, cada conto é independente. E é muito legal, a Paula eu já conhecia, já era amiga dela, a Bruna era minha leitora, falou que eu fui a inspiração dela, então é muito bacana ver uma menina tão novinha e que agora está lançando um livro comigo e ela gosta tanto de mim. A Babi foi outra boba que falou que treme quando me vê. É fofo, porque elas cresceram me lendo e agora elas estão escrevendo um livro comigo, que é uma prova de que vale a pena apostar no sonho, escrever, investir, e eu tô amando. Thalita, como escritora e jornalista, qual o seu conselho para quem está começando no mundo do jornalismo e da literatura? É escrever muito, todo dia, sempre, nem que seja uma linha só, um parágrafo. Com ou sem inspiração, vocês que fazem jornalismo devem já saber disso, que não tem essa de inspiração, a gente tem que fazer a matéria com ou sem inspiração. E livro é um pouco assim também, porque você tem prazos, você tem tudo. Então, claro que você vai escrever muito melhor quando você estiver inspirado. Às vezes eu fico 8 horas escrevendo. Mas quando não está inspirado, escreve meia hora, 15 minutos, entendeu? Não adianta ter boas ideias e não colocar essas ideias no papel. E a outra é ler muito. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. E a gente fica por aqui. Você pode acompanhar o DC Notícias ao longo da nossa programação ou pela internet. É só acessar youtube.com/UDC Notícias. E para ajudar com a nossa produção, envie para a gente sugestões de pauta ou até flagrantes ou curiosidades para o nosso e-mail, que é udcnoticiasfoz@gmail.com. Ajude-nos a fazer o único telejornal feito só com notícias da nossa cidade. Voltamos ao vivo amanhã, às 6 da tarde. Tenha uma excelente quinta-feira.